Bom, é isso. Então, agradecendo também ao pessoal do Sociolives, nós vamos seguir, então, com o debate com o professor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Robert, né, meu amigo de longa data, uma pessoa que eu admiro muito. Né, o Pedro, se vocês verem o currículo dele, ele tem mestrado na Unicamp, né? E ele tem o doutorado na Federal do Rio Grande do Sul. O Pedro é original do Uruguai, ele fez a sua graduação na UDELAR, né, da Universidade de la República Uruguaia. E ele trabalha, né, há muito tempo com a sociologia do trabalho, em específico temas como a restauração produtiva, flexibilidade, classe trabalhadora e nova ética do capitalismo. Ele integra e coordena o núcleo de estudos sobre o polo naval, né, lá no Rio Grande do Sul tem um importante polo naval, que é o Polo Naval de Rio Grande, né? Então ele desenvolve pesquisas ali e a abordagem que ele faz é etnográfica. E, portanto, ele fez a proposta de apresentar, né, um pouco o debate sobre a etnografia e a etnografia nos estudos, melhor dizendo, nas ciências sociais. Né? Então, é super, vamos dizer assim, oportuno, porque a etnografia num mundo de quarentena é um desafio. Né? Como é que nós podemos, de alguma forma, superar isso? Eu queria dar uma... É com você, Pedro. Então, tá, boa tarde a todos, a todas. Eu me tomei a liberdade também de convidar, orientando os meus colegas, né? Então, vai ter pessoal também participando aqui que não é do grupo, né? Eu nem perguntei, já fui fazendo, digamos. Né? Então, para que não, a gente tem observado que este sistema de transmissão é um pouco cansativo, né? Acho que todo mundo está um pouco sentindo isso, né? Nesta situação de, de quarentena, né? E de uso mais intensivo destas tecnologias, né? Então, por isso que eu já vou ir direto ao tema para que não seja muito cansativo, né? Para todos, né? Vou tratar de respeitar também o máximo o tempo, não me, eu sou um pouco obsessivo nisso, porque eu acho que a gente tem que, enfim, estruturar sua fala considerando que também do outro lado estão pessoas que estão escutando enfim, de algum modo tem seu compromisso, sua previsibilidade do que pode durar determinado evento, né? Então, vou contar um pouquinho. Bom, primeiramente, gostaria muito de agradecer o convite do Fabrício e do grupo de alunos da pós-graduação que estão trabalhando na UNB na promoção desse Sociolive, desses seminários, né? Gostaria muito de agradecer a oportunidade de poder fazer um pouco uma troca e uma conversa sobre, particularmente, o que tem sido algumas experiências de pesquisa, alguns rumos que eu tenho tomado nos últimos anos, e poder discutir aqui com vocês num momento particularmente especial, né, para o mundo, para o Brasil, né, particularmente para o Brasil, para o mundo em geral, né, e também pensando eu também pensei, mais para o final da minha fala, algumas questões que nos permitam pensar justamente o que dizia o meu querido amigo Fabrício, a questão do como pensar etnograficamente a etnografia numa situação de pandemia ou de quarentena, melhor dito, né? Também, né? Mas eu vou contar um pouquinho para vocês como sociólogo, digamos, minha formação é toda como sociólogo, eu sou sociólogo desde a graduação, porque a formação minha universitária na, na UDELAR o curso de graduação o curso de graduação em sociologia, e todos meus cursos de pós-graduação na Unicamp e na URGS também foram na área da sociologia, né? Então, na verdade, um pouco o que eu queria colocar inicialmente para vocês era como eu tinha ingressado nesse caminho mais de etnógrafo, por dizer de algum modo. Se é que cabe o termo assim, no sentido tão forte, né?
que seria um etnógrafo, né? Mas, ou melhor dito, então, um sociólogo fazendo etnografia, né? Quando, principalmente, quando nós pensamos nos métodos etnográficos, ou quando pensamos na observação, particularmente, talvez o primeiro que pensamos profissionalmente é num antropólogo e não num sociólogo, né? Muito bem, então, uma primeira coisa que eu gostaria de contar para vocês, que não muito tempo atrás, lá por 2014, 2015, eu participei de uma experiência, de um convite, na verdade, de um sociólogo uruguaio com o qual eu tenho trabalhado e com o qual eu tenho tido uma relação, na verdade, originalmente até de aluno, no Uruguai, que é o Marco Supervielle, que é um sociólogo da área de sociologia do trabalho e que tem bastante experiência na etnografia, né? E que me convida em 2014, 2015 para fazer uma pesquisa na área do trabalho, né? Uma pesquisa numa empresa cujo interesse dele em falar comigo residia no fato de que eu tinha pesquisado essa empresa na minha tese de doutorado, analisando o processo de reestruturação produtiva como um processo de reestruturação social numa empresa, né? E eu tinha feito uma pesquisa, a minha pesquisa de doutorado, a minha tese foi com base nessa pesquisa, nesse trabalho de campo, e o Marco Supervielle me convida agora para fazer uma nova pesquisa na mesma empresa, né? A origem dessa inquietação, digamos, sociológica numa empresa consistia no fato de que era uma empresa de um porte importante no Uruguai, né? Econômico, social, com uma presença bastante forte, e que tinha conflitos entre trabalhadores e empresa muito fortes, né? E que levavam muitas vezes à paralisação da produção, e com isso, porque os trabalhadores questionavam algumas medidas da empresa, enfim, num processo de reestruturação industrial, típico dos anos 90, início do século XX, né, com flexibilização, enfim, enxugamento de trabalhadores, desenhos industriais pós-fordistas e por aí vai, né? E com base nesse conflito, eu lembro até hoje uma conversa com ele que eu digo, bom, qual é a tua ideia dessa pesquisa? Porque é uma pesquisa que chamativamente é encomendada pela empresa junto com o acordo dos trabalhadores, né? Então, a empresa contrata o Departamento de Sociologia do Uruguai para fazer uma pesquisa com a anuência dos trabalhadores. Então, era uma pesquisa muito interessante para analisar conflitos entre trabalhadores e empresa em vistas a poder ter um clima, digamos, organizacional, digamos, que diminuísse os conflitos e permitisse que a empresa não tivesse paralisações e, por tanto, tivesse um comportamento econômico não tão errático, digamos, né? Muito bem, e quando eu converso com ele sobre isso, digo, qual é a tua ideia sobre essa pesquisa? Ele disse, olha, eu acho que... Eu me lembro muito de perguntar para ele, tu está pensando em fazer entrevistas com ele, com os trabalhadores, com gerentes, enfim, de diferentes setores. E me disse, não, Pedro, a minha proposta é outra, vamos fazer uma etnografia operária. Não? Então, foi um desafio muito interessante, e é a partir dali que eu entro nesse mundo mais da etnografia e começo a pesquisar, enfim, a procurar bibliografia sobre o tema, né? E como o tema não é sobre a etnografia, essa etnografia propriamente não vou me estender muito, né? Mas particularmente o que nós conseguimos fazer foi montar uma equipe e colocar 2 trabalhadores, estudantes, um estudante de sociologia que estava terminando a graduação e outro estudante que estava fazendo o mestrado como trabalhadores, trabalhando e observando, trabalhando em linha de produção durante... acompanhando, como qualquer trabalhador, os processos de trabalho no dia a dia, fazendo, pelo tanto, um diário de campo, né? Então, é a partir dali que eu começo a me interessar e a partir dali que eu começo a buscar bibliografia sobre o tema,
E começo também com algumas começou com algumas experiências pedagógicas, né, com disciplinas na graduação, originalmente na pós-graduação e posteriormente na graduação. No ano passado fiz uma experiência muito interessante na graduação, com 20 alunos, com cada um deles fazendo uma pequena experiência etnográfica, digamos, e que foi muito interessante pela diversidade de temas, diferentes problemas de pesquisa, questões colocadas como problema, enfim. Muito bem. E, ao mesmo tempo, faz uns dois anos, a gente vem fazendo uma etnografia com, na verdade, ex-trabalhadores do Polo Naval, porque o Polo Naval de Rio Grande foi desestruturado a partir do governo Temer, e aquele grande empreendimento de recuperação da indústria naval dos governos dos partidos dos trabalhadores foi praticamente desmontado, e nós fazemos hoje um trabalho etnográfico com ex-trabalhadores, né? Aí eu até posso falar um pouquinho depois sobre isso. Bom, então essa seria a minha chegada na etnografia, né? Agora, então, uma primeira questão que eu queria colocar para vocês, minha ideia não é não trabalhar com definições, né, e dar uma aula didática do que é uma etnografia, que qualquer um de vocês poderia ir lá a procurar essa informação, né? Mas o que eu acho que é interessante resgatar, é óbvio que, bom, todos vocês são pessoas formadas em ciências sociais, ou a maioria de vocês, então conhecem um pouco a etnografia como esta ideia da observação, como esta ideia da descrição, como esta ideia de um pesquisador ingressando intensivamente num universo de análise, e assim por diante, né? Mas uma questão que eu gostaria de colocar inicialmente sobre a própria etnografia é que quando a gente vai recuperar a sua história, ela tem uma origem que evidentemente está vinculada aos estudos antropológicos, né? Evidentemente, particularmente a figura de Malinowski, né? Mas, ao mesmo tempo, e rapidamente, eu gostaria de dizer que o projeto que foi construído, de algum modo, não sei se, talvez não corresponde à palavra projeto, talvez a gente tenha que falar mais a experiência, digamos, acadêmica, universitária e de pesquisa na Escola de Chicago, a partir dos anos 20, 30, até os anos 40, 50, digamos, quando começa a predominar a perspectiva estrutural funcionalista. É uma experiência que, de algum modo, trata de reproduzir na grande cidade de Chicago a metodologia que usavam os antropólogos tanto em comunidades, principalmente externas, digamos, longínquas, digamos, como posteriormente em comunidades, por exemplo, dentro dos próprios Estados Unidos, né, com comunidades, por exemplo, com os indígenas norte-americanos. Mas a experiência da Escola de Chicago é a ideia, basicamente a gente poderia dizer isto, né, que é na verdade não é uma ideia nova que eu estou dizendo, quem disse isto é o Howard Becker, né? A ideia que eles tinham no projeto original de Thomas, de Park, era a ideia de reconstrução de um universo social, como da cidade de Chicago, que estava passando por transformações importantes em termos de industrialização, em termos de urbanização, em termos de migração, fenômenos migratórios, né? A partir de métodos, em parte, parcialmente etnográficos. Não é que a metodologia principal, a abordagem principal fosse etnográfica, mas podemos dizer que vários desses estudos eram etnográficos, né? Ou foram etnográficos. Há etnografias bastante importantes, talvez uma das mais clássicas seja a de William Footway, né, sobre a sociedade da esquina, né? Street Corner Society. Mas também podemos ver em outras gerações, digamos, da Escola de Chicago posteriores, por exemplo, com Becker, com Goffman, que vemos que também
começam a ser realizadas etnografias, né? Que de algum modo se pode considerar que estão mais próximas de uma sociologia, né? Claro que não é uma disputa de a quem pertence, né? Até porque quando a gente estuda a história da Escola de Chicago, para eles não haveria muita diferenciação entre o que seria um sociólogo ou um antropólogo, né? Mas então o que nos interessa aqui é mais o uso dessa abordagem, já seja como um enfoque no sentido amplo, digamos, ou como uma abordagem propriamente metodológica, no sentido mais restrito, né? E depois podemos ver que, quando a gente começa a recuperar a história da sociologia, podemos ver que diferentes autores chegaram a essa abordagem, né? Os primeiros estudos de Bourdieu na Argélia, né? Mais recentemente, o próprio Vacuan, que foi discípulo de Bourdieu, também, particularmente naquela pesquisa sobre os lutadores de boxe no Brooklyn, né? Um autor que eu tenho trabalhado bastante, que é o Michael Buraboy, né? Um sociólogo marxista americano que faz etnografia, né? E que publicou, alguns anos atrás, um livro que foi traduzido ao Brasil como marxismo sociológico, que não é um nome original, na verdade, e não é um nome o título que me satisfaz muito, né? Porque dá uma ideia que fosse uma discussão teórica, né? E, na verdade, é a experiência dele como etnógrafo em diferentes indústrias, em diferentes países, né? Então, ele tem experiências etnográficas como um sociólogo, digamos, nos Estados Unidos, na Rússia, na Hungria e na África do Sul, né? Então, vemos que a etnografia, então, passa a ser uma abordagem que, de algum modo, faz parte, no meu entendimento, da herança das ciências sociais, né? Obviamente que na antropologia ela se transforma na principal metodologia de abordagem, né? Poderíamos dizer que essa talvez seja uma diferença com a sociologia. A etnografia seria uma possibilidade de abordagem, uma possibilidade também metodológica, mas que não é a única, né? E que conversa claramente com outras, particularmente com todo o universo de metodologias qualitativas, né? Mas no caso da antropologia, podemos dizer que é a abordagem preferencial, digamos, dessa disciplina, né? Muito bem. Agora eu queria falar um pouquinho para vocês por que fazer etnografia hoje? Um pouco era outro ponto porque seria interessante, né? Aí eu vou me remeter a uma socióloga, na verdade não uma socióloga, uma antropóloga argentina, Rosana Guber, que hoje mais que nunca, ela afirma, a perplexidade que suscita a extrema diversidade do gênero humano justifica mais que nunca a necessidade de abordagens etnográficas. E podemos pensar em diferentes temas, em diferentes questões que estão tão presentes na nossa vida social, como homofobia, discriminação e violência de gênero, violência contra populações indígenas, enfim, diferentes tipos de violência que, de algum modo, nos deixam ainda perplexos e que uma abordagem etnográfica poderia ser pertinente, né? Ao mesmo tempo, dentro disso, uma das questões que se tem, de algum modo, se questionou classicamente as abordagens etnográficas, é que elas seriam muito localizadas, né? Que elas não teriam a capacidade, por exemplo, de generalização dos seus resultados, por exemplo. Além de isso poder ser analisado como uma crítica que, na verdade, vem dentro de um modelo epistemológico, conceitual de positivista, que poderíamos fazer esse questionamento. Hoje, autores como Buraboy justamente questionam a possibilidade, a impossibilidade que poderia ser atribuída à etnografia de ter conclusões mais relevantes, apesar de que seus contextos de análise possam ser mais localizados, né?
Então, de algum modo, aqui há uma ideia de que o local e o global, por exemplo, estão vinculados, né? Não existe, então, ao analisar o local, ao analisar um espaço local, uma realidade local, ao mesmo tempo estamos analisando o global. Ao analisar o local, também estamos analisando o nacional, ou estamos analisando o Estado nacional, né? Então, acredito que por aí há um exemplo importante que mostra que essa crítica, de algum modo, que podia se fazer em seus inícios, principalmente aos estudos etnográficos da Escola de Chicago, hoje podem ser repensados, né, a partir de estudos nos quais até as próprias perguntas de pesquisa, elas fazem esse vínculo entre esses elementos, né? Vocês pensem, por exemplo, hoje, tratando de pensar alguns exemplos do momento atual, né? Pensem esse auxílio financeiro de 600 reais que populações ou indivíduos que estão em situações de maior vulnerabilidade social estão recebendo. Isso está relacionado com um sistema político, está relacionado com o Estado Nacional, está relacionado com um fenômeno sanitário que ocorre a escala global, né? Então, isso é um pouco que pode ser colocado em termos dessa questão do global e do local, né? Outro elemento que eu colocaria em termos de por que fazer etnografia, para repensar também nossas próprias categorias, né? Então, a etnografia é uma abordagem que, de algum modo, como dizem alguns autores ou autoras, nos leva a escutar, nos coloca na necessidade de escutar o outro, de escutar os outros, né? Então, nesse sentido, também nos permite pensar ou repensar nossas próprias categorias teóricas. Não quer dizer que um sociólogo, um antropólogo que faz etnografia cai de paraquedas numa realidade sem um instrumental teórico, mas de algum modo a etnografia leva ele a ter mais uma escuta sobre os indivíduos, sobre as pessoas, sobre os processos sociais para a construção dessas categorias, né? Um exemplo que eu estava recuperando aqui para essa conversa com vocês é que quando nós fazíamos, nesse caso, entrevistas no Polo Naval com trabalhadores, com ex-trabalhadores do Polo Naval, um trabalhador utilizou, para colocar um exemplo para vocês, de uma categoria interessante de análise sobre o trabalhador brasileiro, e ele utilizava a expressão galgar, usava o verbo galgar para explicar o que ele o que era sua trajetória de trabalho. Era a ideia de que ele galgava de um trabalho para outro. E eu, a partir dessas análises, ainda a gente não construiu, não elaborou um texto de análise sobre esta questão em específico, mas vocês veem como essa palavra, dita por um indivíduo, digamos, que é parte de determinados processos sociais, nos traz uma reflexão profunda sobre as próprias transformações no mundo do trabalho. Porque, certamente, se vocês entrevistassem um trabalhador de uma sociedade, vamos pensar em uma sociedade, um trabalhador estável, principalmente de uma sociedade europeia, onde se estabeleceram determinados regimes de trabalho historicamente com maior estabilidade, nunca estaria presente esse verbo galgar. Então, o galgar, no meu entendimento, é uma categoria analítica, é uma categoria analítica que o próprio campo nos traz. Né? Então, no caso, na palavra desse trabalhador. Né? Então, isso é uma questão que a etnografia tem essa potencialidade, digamos, né? Em termos de pensar novos conceitos, de repensar nossos próprios conceitos e portanto, nossas próprias análises. Né? O outro elemento vinculado a isso, por que fazer etnografia em ciências sociais e em sociologia particularmente, porque é uma das perspectivas, não a única, não a exclusiva, mas que nos permite justamente compreender o ponto de vista dos atores. Né? Então, isso não quer dizer que nós reproduzimos a palavra
dos atores, mas de algum modo nos permite reconstruir um mundo social a partir das próprias categorias que são construídas pelos próprios atores e que, pelo tanto, fazem parte do mundo social, né? Evidentemente, como decía, a interpretación siempre va a ser nosa, nós que vamos a reconstruir ese mundo conceitualmente, mas escutando y tratando de reconstruir las propias categorías que los propios atores utilizan. Por ejemplo, podríamos colocar varios ejemplos, ¿no? Mas piensen vocês, ¿cuáles son las categorías de análisis política que utilizan as clases sociais brasileiras, as classes baixas brasileiras, as classes trabalhadoras? ¿Cuánto teníamos que aprender estudando, tratando de reconstruir las categorías de análisis que ellos utilizan, no las que nos pensamos desde la teoría, sino a que ellos utilizan para, por ejemplo, interpretar o funcionamento da sociedade brasileira, da sociedade, ou melhor dito, até do Estado, da política, do sistema político e assim por diante. Finalmente, outro elemento é o dar voz, né? Alguns autores têm colocado isso também, né? A vocação pela palavra dos humildes, digamos, daqueles que não têm voz, digamos. Então, a etnografia é uma possibilidade de dar voz àqueles que socialmente têm distribuída desigualmente sua capacidade de poder se expressar, né? Então, acho que também é um elemento importantíssimo e só pensar na sociedade brasileira hoje enfim, com o momento político e social que nós vivemos, para ver a importância de resgatar as vozes que não são escutadas, digamos. Muito bem. Outro elemento, e aqui um pouco vou entrar na questão que tinha problematizado de algum modo também o Fabrício, em relação a como pensar, né, até uma etnografia em tempos de quarentena, né? Eu me lembro que outra experiência que eu não ia comentar no início, mas acabei esquecendo. Em 2016, eu participei como ouvinte, né, numa mesa da SBS em Porto Alegre, que era sobre etnografia e sociologia, ou etnografia e ciências sociais, ou etnografia e trabalho, e participavam José de Sousa Martins, Rui Braga, Roberto Veras, e como moderador Marco Aurélio Santana. E me chamou muito a atenção que quando eu escutava ao escutar as exposições deles, o único que para mim era claramente tinha feito um trabalho etnográfico, parecia muito claro para mim que tinha feito um trabalho etnográfico de campo, de observação, de inserção num determinado espaço, era José de Sousa Martins, né? Não? Que com as histórias dele, não sei se vocês em algum momento têm acompanhado as suas histórias de pesquisa, mas ele contando com um gravador enorme, viajando pelo Brasil tudo, décadas atrás, e fazendo registros etnográficos para o Brasil adentro, digamos. Né? E a partir disso, me lembro muito que quando terminou essa reunião, eu fui conversar com o Marco Aurélio Santana, e ele eu trazia essa inquietação, mas me disse uma coisa, a mesa é sobre etnografia, mas é propriamente etnografia o que os expositores da mesa faziam? E ele me disse, Pedro, eu vou te contar E eu contei a história da pesquisa etnográfica no Uruguai. E o Marco Aurélio Santana, que é um sociólogo do trabalho reconhecido aqui no Brasil, ele me dizia, olha, vou te contar uma história pessoal, me disse. Quando eu estava em Rio de Janeiro, tratando de estudar, acho que era a Renault, ou a Peugeot, acho que a Peugeot, confundo as duas, ele tinha dificuldades de poder entrar na empresa para fazer pesquisa de observação, né? E quando ele foi para... E aí transmitindo a dificuldade que se tem no Brasil para fazer pesquisa de sociologia do trabalho dentro das empresas, né? Então ele me contava que tinha ido no caso, para a França, e falando com Michel Pialou, que era um autor que tinha feito uma etnografia de 10 anos
na França sobre a mesma empresa, né? E perguntando para ele, com angústia, como ele tinha conseguido na França entrar na mesma empresa, e o Pialu disse, não, mas a gente nunca entrou na empresa. E tinham realizado uma etnografia também, mas não tinham entrado num espaço social da própria empresa para realizar essa etnografia, né? Então, isso começou a me levar a uma reflexão também de que a etnografia, a abordagem etnográfica não necessariamente implica uma presença do pesquisador num espaço social permanente, digamos, né? E que são outras condições os que fazem a etnografia, assim, bem claro que essa seria uma condição privilegiada, né? Eu me animaria a dizer que essa seria uma etnografia de alta intensidade. Até eu tenho utilizado essa terminologia, né? Etnografias de alta intensidade ou de baixa intensidade, principalmente porque, se vocês pensam bem, não só a inserção no campo, num espaço social, depende de que os agentes ou os atores que participam desse espaço aceitem nossa inserção no campo, né? Como pode ocorrer em outro tipo de pesquisas também de tipo qualitativo, né? Claramente, né? Fazer entrevistas, por exemplo, né? Precisamos que os entrevistados aceitem serem entrevistados, né? E então, que na verdade o que a etnografia nos traz é a reconstrução de um universo social. O mais importante é como nós conseguimos reconstruir um determinado universo social, enfim, em suas múltiplas dimensões, né? Mas isso não significa necessariamente que o pesquisador esteja permanentemente em campo, né? O trabalho da Florence Weber, por exemplo, na França, a tese de doutorado dela, é um trabalho que se chama Os Trabalhadores Fora do Trabalho, né? Trabalho à côté. Os trabalhadores fora do trabalho, né? E é uma pesquisa na qual ela entrevista os trabalhadores da fábrica fora, né? E não dentro da própria fábrica, né? Então, na verdade, as condições para uma etnografia, eu não vou tratar, acho que deve estar faltando uns 10 minutos, as condições para uma etnografia seriam, e aí eu sigo um pouco uma guia de campo de Stephen Bock, que é sociólogo, e de Florence Weber, que é antropóloga. Eles fizeram uma guia de campo que foi traduzida pela Voces aqui no Brasil. E eles dizem, você para fazer uma etnografia precisa de 3 elementos: interconhecimento, reflexividade e longa duração. Tá? Então, a longa duração, evidentemente, você não vai pensar fazer uma etnografia em 3 dias, digamos, não? Então não há um tempo determinado. Bom, isso dependerá de cada pesquisa, né? Isso em cada pesquisa deverá ser discutido qual será o tempo razoável ou possível, digamos. A reflexividade, bom, é um termo que tem estado bastante presente nas ciências sociais e na sociologia, e seria muito extenso me estender agora sobre isso, mas a reflexividade basicamente implica vários elementos, por exemplo, estar atento às surpresas, estar atento às pistas que podem surgir no campo, mas principalmente a reflexividade tem a ver com esse questionamento que o pesquisador se precisa fazer sobre a sua interferência, o quanto ele interfere naquele mundo social que ele está pesquisando e até onde a sua interferência pode afetar nos próprios resultados, né? E essa interferência pode ser sua condição de classe ou sua condição étnico-racial, sua condição de gênero, né? Quanto isso pode interferir nos próprios resultados da pesquisa, né? Então, esses seriam os 3 elementos que eu acho que são necessários. Então, e agora vou me deter no último que eu mencionei primeiro, mas que eu deixei para o final, que é o interconhecimento. O interconhecimento supõe, então, que você reproduz um determinado universo social nos quais, poderíamos dizer, as pessoas se conhecem. Ou poderíamos dizer, se não se conhecem, já ouviram falar, poderíamos, para dizer um pouco mais simples, né? Se não se conhecem, já ouviram falar. Isso é o que faz que eles façam parte de um determinado universo que pode ser
reconstruído, enfim, analisado de forma etnográfica. Então, vocês veem que aquele elemento de estar presente no campo não é uma condição sine qua non, sino que você pode fazer uma etnografia, reconstruir um determinado universo social, embora não tenha as condições de ingresso naquele espaço social específico, que foi o que, em definitiva, acabamos fazendo com o Polo Naval, porque o Polo Naval, hoje, como universo social, se desmanchou, digamos, né? Ou foi desmanchado. Ele existe só no imaginário, digamos. Mas as pessoas que entrevistamos fazem parte desse universo e têm esse interconhecimento, como dizia antes. Ou se conhecem, ou ouviram falar de um trabalhador, de um tipo de trabalhador, enfim, e assim por diante. Vocês viram que eu não entrei nas questões mais metodológicas, a não ser essa questão mais específica da observação, né? Mas não, minha ideia era tratar de passar para vocês o que seria uma pesquisa de tipo etnográfica em ciências sociais, que elementos seriam importantes, o que ela nos contribui como uma determinada abordagem, né? Então, aqui não entrei na discussão em termos de quais seriam as técnicas ou as metodologias propriamente, que eu acho que seria um momento mais posterior, mais específico, né? Mas, de algum modo, podemos dizer que a etnografia ela é multimétodo, poderíamos dizer. Embora a observação seja a técnica mais talvez mais apropriada ou privilegiada, se é possível que essa observação venha a ser feita. Mas ela pode incluir diferentes tipos de técnicas, desde documentos, desde entrevistas de diferente tipo, estatísticas e assim por diante. Bom, então, para terminar, eu vou falar um pouquinho da etnografia no Brasil hoje, falando um pouquinho sobre... me faltou uma outra questão, que não é colocada por esses autores, por Stephen Boy e Florence Weber, que eu falei que eles falavam de interconhecimento, longa duração e reflexividade, né? E a outra seria uma mirada mais indutiva, digamos, né? Um olhar mais indutivo, né? Que eles não colocam como um elemento, mas evidentemente a etnografia tem, por mais que você... Não quer dizer que você não consulte teoria e não discuta teoria, mas ela tem esse elemento de tratar de reconstruir o mundo social a partir da perspectiva dos agentes ou autores, como tinha falado anteriormente. Bom, para finalizar, então, eu gostaria de falar dessa questão da etnografia hoje, em que nos poderia ajudar. Eu acho que em tudo, particularmente. De algum modo, eu acho que ela seria uma abordagem que seria importante também para poder entender muitos dos processos sociais que estão em curso na sociedade brasileira, né? Por exemplo, uma questão que eu me coloco em termos da própria situação política, evidentemente hoje nos encontramos com como todos nós sabemos, né, numa situação de um governo com fortes elementos autoritários, né? Bom, tem sido caracterizado como um governo fascista, né? Então isso não é novidade para ninguém, né? Mas eu acho que nós ganharíamos muito também com pesquisas que tratassem de reconstruir como o sistema político, como um governo como o atual é percebido desde os atores sociais, desde a sociedade. Eu acho que nós ainda temos um caminho muito longo a andar, né? Eu acho que nós trabalhamos muitas vezes com informações, ou com dados, ou com correlações, digamos, entre variáveis genéricas, mas pouco conhecemos, no meu entendimento, sobre como os indivíduos constroem suas categorias e como eles interpretam esse mundo político, esse mundo... O que faz... aquela pergunta que nós nos fazemos e muitas pessoas nos fazem como cientistas sociais. O que faz que um governo como o de Bolsonaro tenha um 30% de apoio? Tinha tido um 40%, tinha tido um 50% de apoio, né? Eu acho que pesquisas como a etnográfica, de tipo etnográfico, nos podem trazer elementos para poder justamente captar
o que os indivíduos, como os indivíduos, como as pessoas elaboram suas categorias do modo que para eles isso faz sentido, não? Então vocês devem lembrar que quando estavam, principalmente quando estava no período eleitoral, né, digamos, né, nas redes, principalmente, existia muito essa conversa, né, de se a sociedade brasileira é uma sociedade fascista, ou se eu tinha descoberto, né, havia manifestações públicas de algumas pessoas que diziam, descobri que minha mãe, ou que meu pai é fascista, ou que meu irmão é fascista. Eu acho que justamente a etnografia nos traria essas respostas. Eu tenho certeza que não são fascistas, mas que o que são é que nós ainda estão no deve para nós sociológico, nas ciências sociais, esse tipo de pesquisa que trata de reconstruir. Que o que faz com que hoje, que é esse 30% que apoia um governo como o do Bolsonaro? Por que esse apoio ainda existe? Eu acho que as pesquisas, não apenas a etnográfica, pesquisas qualitativas, vocês não sei se notaram, mas nesses tempos surgiram muitas pesquisas de tipo quantitativo, né? Que tratam de captar a questão da pandemia, como as pessoas estão enfrentando isso e assim por diante, né? Mas, no caso da pandemia também, agora, na verdade, estou entrando em outro tema, não seria interessante pesquisas que tratem de reconstruir como os indivíduos, por exemplo, constroem suas categorias em relação ao que entendem por saúde. O que eles entendem como saúde? O que eles entendem que é uma crise sanitária? Como eles constroem suas próprias categorias para entendimento de um momento atual como de uma crise sanitária, né? Então, acho que aí é que uma abordagem etnográfica, e não quero monopolizar com a etnografia essa possibilidade, também outro tipo de pesquisas qualitativas poderiam também nos ajudar nisso, justamente nos permitiria poder conhecer melhor quais são as categorias com as quais os indivíduos na sociedade brasileira interpretam o mundo político, interpretam o mundo da saúde e faz com que as pessoas acabem tendo um determinado comportamento ou outro em relação a uma crise sanitária ou a uma situação política, né? Eu acho que já devo estar no tempo dos 40 minutos, então vou deixar por se tem algum questionamento. E muito obrigado, então vou deixando por aqui. Pedro, muito obrigado pela apresentação extensiva, né? Consegue fazer um mapeamento muito interessante da área. Eu queria só organizar o debate. Eu não sei como o pessoal do Sociolives estão fazendo, mas eu sugiro que as pessoas se inscrevam a partir da barra, né, de bate-papo, né, para que a gente inicie isso. O Cícero já se inscreveu, para que a gente inicie o debate. Eu só queria fazer rapidamente, eu gostei muito da apresentação, eu acho que toca em aspectos interessantes, por exemplo, como a etnografia em chão de fábrica, né? Como o Pedro colocou, né? A etnografia de trabalhadores, que são realmente muito interessantes. O trabalho da Weber é muito legal. Agora, você falou que foi publicado pela Vozes no Brasil? A Voces publicou uma guia de campo, né, de Stephen Boy e Florence Weber, né? Isso, da Florence Weber, Isso. que é muito interessante esse trabalho dela, né? A questão que eu queria te trazer, Pedro, talvez aqui fazendo um pouco a voz do problematizador de algumas palavras e expressões, tentando ser sensível a uma etnografia da sua fala, algumas expressões que você usou que, de alguma forma, elas trazem a discussão da alteridade. Porque durante muito tempo a etnografia tratava, né, como você pega as definições mais antigas, por exemplo, a respeito. Você pode pegar o Malinowski lá, que ele diz claramente que é uma etnografia sobre um povo específico, né? E a palavra sobre, ela aparecia muito
O Foot White, que você cita também, é uma etnografia sobre, né? E isso tem mudado muito recentemente na etnografia, porque não, principalmente após, um livro muito importante, que é o Estudos de Etnometodologia, do Harold Garfinkel, né? E toda a vertente, né, radical que surge com Garfinkel, que é a ideia de fazer etnografia com as pessoas, ao invés de fazer sobre as pessoas, né? E aí, você, em algum momento, você usa a expressão dar voz, né? Você usa a expressão reconstruir e você usa a expressão pesquisa sobre. A questão que eu queria problematizar a partir disso que eu estou colocando, ou seja, dessa problematização que se trataria não mais de dar voz, mas de ouvir, né, essas pessoas e, de alguma forma, criar meios para que elas sejam a etnografia, vamos dizer assim, as etnógrafas de suas próprias vidas. A questão de não mais reconstruir, mas a questão de construir, né? O Niklas Luhmann, em uma crítica que ele faz à ideia de etnografia, ele fala isso, olha, toda observação social é uma construção, porque trata-se de realizar seleções de aspectos, né, do fenômeno, que, portanto, parte do próprio observador, sendo, então, portanto, impossível a ideia de reconstrução, né, porque não se trata de reconstruir, mas aí se trataria de construir, e hoje, quando a gente fala, por exemplo, das etnografias que propõe o pessoal do Bruno Latour, eles estão falando em construção, né? Dificuldade de você reconstruir um espaço de pesquisa, um campo, né? Uma dada, vamos dizer assim, um dado grupo social, né? Cultural, etc. Ele vamos dizer assim, um sonho moderno que se perdeu e que hoje trata-se, na verdade, de buscar novos mecanismos, né? Para que as pessoas apareçam na sua, vamos dizer assim, com a sua expressão semântica máxima, e não que elas sejam interpretadas, né, que, em geral, são os termos que usam em etnografia. É claro que essas propostas são radicais. Eu vou dar um exemplo. Quando se perguntou ao Garfinkel, né, e principalmente a vertente que surge dele, como é que se faz para ter a prova, né, da indexicalidade, como ele falava, daquele mundo social, eles diriam que nós teríamos que retornar os relatórios etnográficos para que os próprios interlocutores respondessem se eles se veem ali ou se não veem, né? O fato foi que eles começaram a perceber que existiam muitos protestos nas observações que eles faziam. Ou seja, praticamente nenhum dos relatórios retornou sem que estivesse completamente alterado, de modo que assim, aquele campo que era reconstruído, ele não tinha sido reconstruído. E por isso foi proposta a ideia de uma pesquisa em evolução, né? A partir do relatório que retorna, você repensa a sua própria etnografia e depois retorna de novo o relatório. E fica assim ad infinito, né? Ou seja, não tem limite. Então, assim, isso é claro que é colocado aí os limites da etnografia. Essa né, as questões que essas pessoas estão, de alguma forma, debatendo, né? Porque você coloca bem as potencialidades, né? De alguma forma eu concordo, mas os limites também ao método etnográfico, que, é claro, você não tratou do método etnográfico, mas os limites que emergem, né, com os métodos somente etnográficos, eles não são somente limites metodológicos, mas podem ser limites éticos também, né? De alguma forma, nós, muitas vezes, ultrapassamos esses limites quando nós falamos, de fato. É claro que essa não é a sua intenção, mas quando nós falamos que nós vamos dar voz, né, a uma pessoa, nós vamos reconstruir a sua vida, nós vamos pesquisar sobre, né, e não com essa pessoa. Essa fala também ela casa muito com o trabalho da Spivak, né, que pode o subalterno falar, né? Ou seja, as nossas etnografias
elas subalternizam, né, as pessoas, como diz a Spivak, ou nós podemos potencializar suas vozes. Ou seja, para finalizar, você acredita no instrumento da etnografia como somente um instrumento para dar voz, realmente? Uhum. Posso responder? Posso? Deixa eu ver aqui. A gente tem o Cícero. Peraí. As perguntas. A gente tem o Cícero, que se inscreveu, e o Joaquim, que fez uma pergunta. Eu vou fazer o seguinte, Pedro, se o pessoal concordar. Eu queria que você, então, debatesse, né, isso que eu coloquei. Isso eu vou adiantar, isso não tem muita resposta, mas eu queria que você debatesse isso que eu coloquei, e aí depois a gente passa para o Cícero e o Joaquim, enquanto você fala, as outras pessoas se inscrevem também. Uhum. Bom, vai, uma pergunta bem complexa, eu acho bem complexa de responder, né, assim, mas acho bem relevante, assim, né, evidentemente, claro que não tenho uma resposta, né, mas, assim, eu acho que sobre a primeira questão, né, acho sobre o sobre ou com as pessoas, né, eu acho que a pesquisa etnográfica, no meu entendimento, tem esse potencial heurístico de trazer essas vozes, como talvez poucas outras, obviamente, totalmente em sentido inverso ao que seria uma abordagem mais positivista, né? Tanto é que o Buraboy ele vai diferenciar entre ciência positivista e ciência reflexiva, né? E ele chega a esta ideia de ciência reflexiva a partir da etnografia, né? Ou como ele chama, os estudos de caso, né? Ampliado, os estudos de caso ampliado. Então, eu acho que se ela tem uma visão, pode chegar a ter uma visão elitista, ela ainda está mais próxima que outras possibilidades de reconstrução, então, entre aspas, agora, vamos colocá-lo entre aspas, então, essa reconstrução, que outras abordagens nas ciências sociais, porque ela se propõe, a partir, enfim, da herança das ciências sociais, escutar essas pessoas quando de algum modo toda a nossa ciência está construída em boa medida a partir da ideia de que o modelo vai da teoria para os fatos, e não o contrário. Então, acho que ali há um potencial muito forte. Não? Vejam vocês, não só nossos currículos acadêmicos estão formados desse modo. Eu digo para os meus alunos, vocês fazem as disciplinas teóricas e metodológicas no primeiro semestre, no segundo semestre fazem as disciplinas optativas, no terceiro semestre montam um projeto e no quarto semestre ou no terceiro, no finalzinho do semestre, início do quarto vão para o campo. Recém aí vão escutar. Não? Então, não é só a forma de concepção da ciência, sino também a forma de ensino, de algum modo reproduz esse modelo. Então, acho que a abordagem etnográfica é uma abordagem que nos chama nos alerta para isto, para buscar as pistas no social, no que os indivíduos, isso mesmo, com que categorias eles elaboram, pensam no mundo, digamos. Isso, evidentemente, é um exercício também, digamos, que precisamos fazer, digamos, é um exercício que só se resolve na própria prática da pesquisa, digamos, esta ideia do escutar, né, do escutar o outro. Né? Eu acho que esta questão que tu colocava
da resposta dos atores, por exemplo, né? Eu acho assim, eu não tenho tido muita experiência nisto, né? É, mas eu acho que também precisamos problematizar quais são os processos sociais que estão em jogo, quais são os agentes que participam desses processos sociais que analisamos e em que medida e como são as relações que se dão entre nós como cientistas e esses atores. Então, isso também nos levaria a diferentes respostas sobre o que nós podemos esperar, o que nós podemos fazer em termos de construção de co-construção, digamos, de conhecimento. Não? Porque, digamos, em termos ideais, poderíamos dizer que o ideal seria a co-construção, mas nós estamos também nos colocando, é uma reflexão que estou fazendo a partir de tua provocação, nós estamos fazendo uma visão idealizada daquele agente em termos de que ele pretende construir um conhecimento conosco. Aí vai depender também de qual o espaço social do qual estamos falando, de que agentes estamos falando, de algum modo, em sentido burdissiano, dos capitais culturais que esses agentes também mobilizam, né? Eu tenho uma experiência que me lembro da minha tese de doutorado, que eu fui devolver o resultado no sindicato e na empresa, e o único que me escutou, quem foi? A empresa. Não? Como eles autorizaram a pesquisa, eu me comprometi que levaria o resultado para a empresa, que eu tinha a discutir os resultados com eles, com a empresa e com o sindicato. Os únicos que me escutaram foi a empresa. O sindicato não teve nenhum interesse em discutir o resultado da pesquisa. Então, talvez precisamos tirar o foco de nós mesmos e analisar essa possibilidade de, se há alguma possibilidade de co-construção, analisar em termos de um espaço social mais amplo. Eu diria, se as instituições não são reflexivas, não há as instituições, os movimentos, os agentes, não são reflexivos, também não temos possibilidade de construir uma ciência reflexiva. Se eu sou favorável, tu dizia se eu acreditava, essa é a tua pergunta, né? Se eu acreditava na possibilidade de co-construção, eu diria, vai depender de que tenhamos agentes e instituições reflexivas. Se não temos, não tem possibilidade de construção de um conhecimento conjunto. Não sei se eu respondi, mas foi um pouco o que me... Não, tá perfeito, né? Eu acho que tem uma dificuldade nessas questões que acompanham a etnografia e que vão continuar de alguma forma. E como você falou bem, né, isso tem que ser respondido pelo pesquisador e pelas pessoas que estão ali participando, né, da etnografia. Eu acho que isso é um elemento muito importante, né? Então, eu passo a palavra para o Cícero, né? O Cícero quer fazer uma pergunta. Imediatamente eu passo... O Joaquim já fez a pergunta, eu vou adiantar então ao Cícero, hein? O Pedro, a pergunta do Joaquim é: quais os encontros possíveis entre etnografia e pesquisa participante? O Cícero, é você então que faz a pergunta. Primeiro o Cícero e depois a Jennifer. Obrigado, professor Fabrício, boa tarde a todas e todos. Obrigado, professor Robert, pela exposição, bem interessante. A mim me cativou muito porque na minha formação acadêmica eu também sou da sociologia do trabalho. Eu achei muito curioso quando o senhor falou a respeito da colaboração da empresa, porque na experiência da minha dissertação eu enfrentei um contexto social e político muito diferente, né? Primeiro, na minha proposta do projeto, eu ia pesquisar a empresa privada e modifiquei exatamente pensando nesse acesso à empresa. E aí fui pesquisar uma refinaria de petróleo da Petrobras. O curioso é que eu consegui acessar quase todos os componentes daquele universo, exceto a gestão da Petrobras, que até o momento em que eu depositei a dissertação nunca respondeu a nenhum dos meus contatos, informais, inclusive oficiais, né, que eu tentei acessar os canais do governo para conseguir algumas informações, enfim, alguns dados, e não tive esse sucesso. E aí eu pergunto ao senhor, né, até que ponto, de fato, dentro da sociologia do trabalho, num contexto brasileiro, a gente consegue utilizar a etnografia de maneira eficiente, né, visto que, a partir do que eu acabei de expor,
expor não é uma exclusividade das empresas privadas, isso também é encontrado em muitas empresas públicas, né, ou de capital misto, como é o caso da Petrobras, essa dificuldade, essa cultura organizacional, por exemplo, de ausência de transparência e publicidade dos atos, né? Essa é uma primeira questão que eu gostaria de fazer ao senhor. A segunda é, na questão da etnografia, até que ponto a gente vê as diferenças entre etnografia e observação participante, né? Lembro que nas aulas de graduação, muitos professores, principalmente da antropologia, né, são mais versados nessa questão da etnografia, utilizam com mais frequência, dizem que um ponto muito importante é que o campo ele perdura ao longo do tempo, né? Apesar das entradas e saídas, você tem ali uma perenidade do campo. Enquanto que a observação participante é aquela coisa mais episódica, né, mais pontual, mais entrecortada. Esse tipo de diferenciação caberia dentro da sua experiência e das suas reflexões acerca da etnografia, ou isso é meramente operacional? Obrigado. É muito bom, Cícero. Jennifer? Pronto, tá todo mundo me ouvindo? Olá? Sim, Jennifer, estamos ouvindo. Ah, tá, ok. É o seguinte, professor, eu fiquei aqui pensando e fiquei com uma dúvida sincera. É possível estabelecer uma comunicação entre a etnografia e as metodologias vinculadas às teorias de análise do discurso? Eu falo isso porque o senhor falou da importância cada vez maior de se reconstruir as categorias do próprio sujeito, né? Então, muitas análises de discurso, com exceção aquelas que talvez não tenham longevidade, né, imersos dentro de um grupo, ou analisando uma figura pública, enfim. Eu falo isso porque meu esposo está fazendo recentemente uma pesquisa em grupos de WhatsApp sobre os discursos bolsonaristas. Então, ele está se inserindo em diversos grupos na internet para fazer essas análises de discurso. Então, tentando entrar nas próprias categorias dos sujeitos, né, que reivindicam combate à corrupção, o antipetismo, né? Enfim, para tentar entender um pouco mais do pensamento dos eleitores do Bolsonaro. E então, nesse sentido, eu pergunto, é muita viagem trazendo esse elemento da longevidade, claro, que o senhor colocou como característica também da etnografia, é muita viagem da minha cabeça ter pensado na aproximação de metodologias vinculadas à análise de discurso e à etnografia? Ou não é possível? Obrigado, Jennifer. Pedro, eu vou passar a palavra a você, e aí eu peço às pessoas que ainda querem fazer perguntas que façam a inscrição aqui pela barra de bate-papo, e vai ser o último bloco de inscrições, tá? Para a gente depois caminhar já para o final do nosso webinar. Pedro? Sim. Então, tinha uma pergunta primeira que era sobre etnografia e pesquisa participante, quem era que fez essa pergunta? Tu... Foi o Joaquim que fez essa tá, o Joaquim, que queria anotar o nome aqui. Bom, muito obrigado aqui pelas questões, né, colocadas, né? Assim, eu acho que eu vou começar pela questão do Cícero, porque depois eu vou juntar a segunda do Cícero com a do Joaquim, né? Evidentemente, eu acho que assim, que é muito difícil pesquisar as empresas públicas, privadas, né? São instituições totais, trazendo o conceito de Goffman, né? Então, e no Brasil particularmente, a gente observa essa grande dificuldade. Eu também, quando cheguei aqui a Rio Grande do Sul, fiz um esforço enorme por pesquisar na indústria do arroz. Me reuni em vários momentos com gerentes, com setores da empresa, para ver se eles conseguiam, particularmente, me deixar entrar, fazer uma observação, né? E não consegui. Depois de muito tempo, né, tive que desistir, né? Então, evidentemente,
depende o grau, digamos, usando mais um conceito, mais uma vez, o conceito de reflexividade, depende também do grau de reflexividade que essa empresa tem em termos em que medida ela valoriza o próprio conhecimento sociológico, né? Então, isso que principalmente a etnografia com a observação, tá? Agora, e aí é que eu acho que é importante essa questão. Nós temos, e é um pouco que eu defendo a partir da leitura, principalmente de Stephen Boyd e de Florence Weber, nós temos associado etnografia com observação, mas poderíamos dizer, a técnica, a abordagem técnica privilegiada da etnografia, no meu entendimento, e acho que podemos ser consensuais nisso, é a observação. Mas você pode fazer uma etnografia sem observação. Ou pelo menos, vamos dizer de outro modo, com uma observação indireta, a partir da fala dos próprios agentes, mas não no espaço do qual eles participam, que é o que nós fazemos com o que chamamos a etnografia com ex-trabalhadores do polo naval. Então, aí você já acho que já aparece mais claro, no meu entendimento, a diferença entre falar em uma etnografia e em falar em observação. A observação é uma técnica privilegiada, mas a etnografia poderia ser, por exemplo, naquela mesa da SBS estava o Rui Braga, e o Rui Braga, o que ele fez? Fez uma reconstrução do universo do trabalho das empresas de telefonia a partir das entrevistas com eles fora do ambiente do trabalho, porque ele não conseguia acessar o trabalho. Então, é como se você fizesse uma espécie de observação indireta, porque o que importa não é que você esteja... Claro, se você está ali, poderíamos dizer... Por isso que eu usei essa expressão, né? Que eu trazia essa categorização entre, que é um pouco minha, entre etnografias de alta intensidade ou de baixa intensidade. Eu acho que se você consegue fazer uma observação, ela se constitui como uma etnografia mais clássica, digamos. Mas, por vários motivos, um deles é o acesso ao campo, você poderia fazer uma etnografia a partir daqueles indivíduos, aquelas pessoas que participam daquele universo de análise indiretamente. E por isso a ideia de interconhecimento que eu dizia antes. A ideia de interconhecimento é justamente esta, reconstruir um universo que as pessoas se conhecem, ouviram falar do outro, de algum modo sabem que aquela pessoa existe naquele universo social, mas não necessariamente você precisa estar ali, né, no universo social, fazendo a observação direta, digamos. Tá? Então, acho que isso já responde. E, bom, claramente isso vai depender, sobre a primeira pergunta, vai depender da sociedade, do universo social, das características da empresa, e assim por diante, né? No caso desta empresa uruguaia, era uma empresa, a principal exportadora, que tinha mais ingressos econômicos, renda econômica, rendimentos econômicos a partir das exportações, e ela, cada vez que havia uma paralisação do sindicato, perdia muito dinheiro. Então, para eles era muito importante conseguir um clima, não é simplesmente vamos a escutar os trabalhadores, não, é que para eles era muito importante entender que era o que acontecia, porque acontecia que de repente os trabalhadores paralisavam a fábrica e eles perdiam muito dinheiro. Então isso gerou uma situação que para eles era importante, a realização de uma pesquisa com observação dentro da empresa, né? Mas nem sempre estão dadas essas condições, né? Isso era uma condição muito particular, né? Mas vocês veem que no caso do Marco Aurélio Santana no Rio de Janeiro, no caso do Michel Pialou na França, ambos manifestavam essas dificuldades. Então, acho que justamente tem a ver com esta ideia de instituições totais, digamos, universos fechados que não permitem que se visibilize o que ocorre ali dentro para o mundo externo, né? Eu acho que a resposta sobre, então, etnografia e observação participante, eu já, de algum modo, respondi. Eu entendo que o Joaquim falou em pesquisa participante. Imagino que ele está pensando, não sei se ele está pensando em pesquisa ação participante, né? Naquela que envolve um pesquisador mais
mais atuante, né? Quase na figura do militante dentro do que seria a pesquisa sociológica, né? E acho que não tem nada que diga que sim e que não, né? Eu acho que não, a gente não tem... A pesquisa sociológica é isso, é também imaginação sociológica e inventividade, né? E não tem um sistema burocrático que a gente possa dizer isto se pode fazer ou isto não se pode fazer, né? E então, aí, do mesmo modo, claro que se esse é o questionamento, se entendi bem, do Joaquim, nos leva a toda a questão de co-construção do conhecimento, né? Que estava sendo colocada anteriormente pelo Fabrício, se eu entendi bem a pergunta. E sobre o mesmo, isso que estava colocando, na mesma questão também para Jennifer. Tá? Eu acho que que a análise de discurso é uma técnica, uma metodologia que tem muitas variedades também, né? Então, também, aí, eu acho que aí tem que pensar a pesquisa concretamente, como se poderia pensar uma etnografia. Hoje tem autores que falam em etnografia ou etnografia virtual, né? Então, também, que particularmente eu acho que sempre que você respeite, entre aspas, digamos, mas considere que você faz uma etnografia quando reproduz, quando você encontra interconhecimento, então aí, de algum modo, esse é um elemento muito central, né? Isto é, se você está fazendo reconstrução de histórias, de pessoas, de trajetórias, de indivíduos, mas se elas não fazem parte de uma mesma realidade de interconhecimento, aí você não estaria fazendo uma etnografia. Por isso, acho que essa é uma... Não passa, essa condição é uma condição sine qua non para que possamos falar de etnografia, né? Mas não veria, em princípio, nenhuma dificuldade, né? Pedro, muito obrigado. Gente, como eu vi que ninguém se inscreveu aqui, eu queria ir caminhando para o final já, mas eu queria, assim, o Pedro poderia tecer algumas considerações finais a partir das falas e do debate que se seguiu, mas eu queria, por exemplo, que ele tocasse no assunto, exatamente esse último assunto que você falou, já que no grupo Tatá nós temos algumas pesquisadoras, né, e eu as cito, né, a Camila e a Priscila, que estão trabalhando com etnografia, né, que é assim, um tema realmente controverso nas ciências sociais hoje, assim, fazer etnografia das redes, né? Como que isso seria possível em função de toda a mediação tecnológica, né, entre os interlocutores e as pesquisadoras. Então, esse é um elemento hoje bastante controverso. E um outro elemento controverso, que recentemente nós temos também ouvido falar, é a questão da autoetnografia. Ou seja, a pessoa se colocar como também a própria etnografada. Se é que você já ouviu falar disso, você teria também alguma coisa a acrescentar? E isso eu queria que você também já abrisse aí as suas considerações finais para a gente ir. E aí eu vou para a gente finalizar, colocar a canção para a gente ouvir, porque agora eu aprendi como se faz, né? E porque eu queria muito apresentar o seu trabalho às colegas e os colegas aqui, porque realmente é um trabalho bonito e relevante. Posso falar? Sim, sim. Faço as considerações, então, Fabrício? Isso, Pedro. Tá, ok. Então, assim, eu acho que as ciências sociais, vou partir de uma ideia mais ampla, digamos. As ciências sociais, a sociologia, tem uma diversidade na sua construção teórica e na sua própria construção metodológica, né? Acho que tem esta ideia do multiparadigmático, né? Nesses tempos, não me lembro onde eu lia isso, né? Agora não me lembro de onde foi que eu li isso. Mas alguém que dizia, bom, se você escuta alguém, a pessoa está falando, disse Marx, disse Parsons, disse Weber, disse Durkheim, esse indivíduo é um sociólogo, né? Então nós temos uma herança teórica, né?
Então, por mais que, enfim, existam disputas entre escolas, entre teorias, entre correntes, nós reconhecemos que somos, que viemos dessa... Ah, é do Vanderberg, é o Frederic Vanderberg, que dizia isto. Então, nós reconhecemos como sendo de uma grande tradição, no caso da sociologia, né, particularmente, que tem seus autores, que tem seus debates, e que e até não é o tema desta discussão, né, mas eu acho que tem mais concordâncias que divergências. Aí eu sigo mais também uma ideia do Vanderberg, né? A sociologia particularmente tem mais concordâncias que divergências, e podemos, e não se trata também de criar fazer uma síntese, um paradigma que vai sintetizar tudo isso, mas de algum modo esses diferentes olhares nos permitem reconstruir ou, enfim, analisar os diferentes processos sociais a partir dessa tradição teórica. Eu entendo que isso também acontece com nossas abordagens metodológicas. Elas têm seus lugares de criação, seus desenvolvimentos, suas práticas, suas histórias, digamos, por países, também, né, não só as teorias sociológicas, sino também o desenvolvimento das próprias abordagens metodológicas. Então, nesse sentido, não há como construir, como dizia antes, a gente não tem como construir um comitê no qual vai dizer isso aqui é válido ou não é válido, né? Ao mesmo tempo, a etnografia tem uma tradição muito forte, né, que começou com a antropologia, enfim, com culturas chamadas exóticas, entre aspas, e que depois teve uma ancoragem forte na escola de Chicago, e que, enfim, que depois do movimento do domínio do estrutural funcionalismo nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, durante 2 décadas e meia ou 3 décadas, ressurgiu junto com as abordagens etnográficas, o próprio Garfinkel, que tu bem trazia, né, que foi discípulo, que foi orientando, né, do Parsons, né? Muito bem. Então, assim, hoje, evidentemente, com o desenvolvimento de determinadas tecnologias informacionais, tudo isso é um ferramental, é um conjunto de ferramentas que está à nossa disposição para poder conhecer o mundo social, o universo social, para poder estudar melhor o mundo social. E aí eu vou chegar à questão, né, que tu colocavas, né? Porque, digamos, aí eu vou me remeter a uma velha ideia de um sociólogo norueguês que dava aula de metodologia na América do Sul, em Flaxo, Chile, que é o Johan Galtung, né? Que dizia, nossas unidades de análise são os seres humanos ou são os produtos dos seres humanos, né? Então, tudo o que é criado pelo ser humano pode ser uma fonte, uma fonte empírica, um elemento empírico sobre o qual nós podemos analisar um universo social, né? Agora, claramente depois, eu não entrei, não tenho entrado nessa discussão, assim, da etnografia, ou da etnografia virtual, primeiro, como tu colocava, né, essa questão. Não tenho entrado nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, evidentemente, a gente poderia dizer, usando uma terminologia de Bourdieu, que é uma espécie de disputa simbólica, né? Me apropriar de uma tradição que é etnográfica, que tem uma tradição consolidada, reconhecida, e trazer digamos, atualizar isto a partir de uma linguagem que tem a ver com as tecnologias informacionais, né? Eu não estou preocupado muito com os termos, com as utilizações, com os conceitos que se utilizam. O que eu acho que a gente tem que, como em toda abordagem, tem que ver o que ela nos traz, o que ela nos permite de ver sobre o mundo e quais são os limites que ela possa vir a ter, né? Tem um aluno aqui no doutorado em ciência política que ele vai estudar a mídia ninja, né? Não? Então, pensei, quando eu conversei algumas vezes com ele,
e eu tinha dado essa ideia, quem sabe tu consiga pensar alguma questão, começa a revisar essa leitura mais de etnografia ou de etnografia virtual, mas claro, eu acho que não se pode transferir automaticamente. O que a gente tem que ver, o que é que eu posso reconstruir, o que eu posso analisar a partir dessas metodologias e o que eu não vou poder analisar. Não? E aí talvez valha mais que nunca esses três elementos que trazem o Stephen Boy e a Florence Weber, né? Por exemplo, há um interconhecimento, entendeu? Eu acho que na mídia ninja há um interconhecimento, eles são parte do mesmo universo. São pessoas que se conhecem e trabalham juntas. Então, de algum modo, há uma comunidade que está formada aí que eu poderia tratar de reconstruir, usando esse termo de novamente, a forma como eles compreendem o mundo, as categorias de análise que eles utilizam. Agora, agora também não se aplica tudo, entendeu? Agora, por exemplo, então vou fazer uma etnografia vou colocar como exemplo, não sei se alguém já utilizou esse termo dos youtubers. Bom, aí eu já não sei, porque eles formam uma comunidade ou eles não, aí já fica mais complicado, né? Aí entraria o mesmo critério que fosse uma etnografia de clássica, digamos, no sentido de esta ideia de interconhecimento. Então, acho que a gente o que tem que problematizar é que informações e que tipo de análise, que potencialidades e que limites pode ter com essa ferramenta hoje. Eu acho que tem muita... Bom, depois entram outros temas que seria mais complicado de analisar, que é o tema da pós-verdade, né? Aí já entra outra questão, mas que é muito importante, né? Porque nós não sabemos se temos seres humanos atrás, não sabemos as informações que estão sendo repassadas, não sabemos quem está falando, não sabemos se está mentindo. Então aí entram outros complicadores ainda mais para poder analisar tudo o que é dito, enfim, o que se emerge nas redes sociais, né? A autoetnografia também não tenho me debruçado muito, conheço algumas pesquisas sobre que traçam, enfim, que falam de autoetnografia, mas enfim, talvez ali me venha um velho termo que não é dos meus preferidos, né? Não é dos meus preferidos, mas aquela ideia da vigilância epistemológica, talvez me venha um pouquinho essa ideia, né? Em termos de... Mas vocês vejam que o José de Sousa Martins, ele utilizava a expressão, quando falava aquele do demônio e a fábrica, aquela pesquisa dele sobre o demônio e a fábrica, que ele reconstrói toda a aparição do demônio no chão da fábrica, né? Quando ele era jovem, né? E ele chama isso de observação retrospectiva, né? Tá? Então, enfim, como todo processo de pesquisa, me parece que aí o importante é se cercar de elementos que não me levem a me trair a mim mesmo, né? Sobre, enfim, o análise por exemplo, de recordações, de memórias, como isso posso, porque em definitiva a autoetnografia suporia que de algum modo eu posso analisar um processo social do qual eu sou o personagem central, de algum modo, como se fosse outro, né? Então, isso acho que cria serias dificuldades em termos de análise de um processo social, né? As histórias de vida, se a gente pensa, as histórias de vida, né, tradicionais, a história de vida do camponês polonês, por exemplo, né, do Thomas Isaniek, né, o clássico da escola de Chicago, né, o que eles faziam, né, eles reconstruíam um processo, o centro era o processo histórico, né, o centro não é a biografia. A análise está centrada num processo migratório, e esse processo migratório é analisado a partir
do relato autobiográfico. É um relato autobiográfico. Não? Isso é importante ser lembrado, né? É um relato autobiográfico, mas que ele é submetido à comparação com outro tipo de fontes, né? Documentos históricos, enfim. Então, acho que, de algum modo, a autoetnografia poderia, de algum modo, situar-se nessa, em certa medida, nessa tradição, né? Eu não me animaria a falar mais porque teria que conhecer melhor, mas se ela está centrada na reconstrução de um processo histórico, ou de um processo social, enfim, um fenômeno social que vamos analisar, não vejo dificuldade em que a autoetnografia seja um elemento, uma fonte a mais que possa ser contrastada como aquele relato autobiográfico que era feito por aquele trabalhador camponês que trabalhou junto com Thomas Snaniecki. Agora, se está centrada na biografia do próprio indivíduo, aí talvez tenha o perigo de cair na ilusão biográfica, diria o Bourdieu. Bom, Pedro, muito obrigado. Né? Vou terminando? Sim, sim. Tá, então tá bom, muito obrigado aí pela recepção. Foi muito bom, assim, poder, enfim, explicitar um pouco no que eu venho trabalhando e as reflexões que eu venho fazendo, tanto na pesquisa como na sala de aula. Uma questão bem interessante é que, a partir dessa motivação de entrar nesse mundo mais dessas abordagens, tem se produzido dissertação de mestrado, trabalhos de graduação que começam nas ciências sociais e na sociologia a tratar de trazer uma abordagem etnográfica, talvez porque sintamos uma carência de repensarnos, uma necessidade, melhor dito, de repensar nossas próprias categorias de análise, né? Acho que isso é muito importante e é muito saudável, né? Eu, particularmente, que eu venho trabalhando na área de sociologia do trabalho, acho muito importante acho que a etnografia é uma abordagem que é muito saudável para repensar categorias que às vezes parecem anquilosadas ou fechadas, que a gente não consegue explicar mais o mundo senão reiterando as mesmas categorias que vem trabalhando, às vezes até décadas atrás, né? Então, acho que é muito saudável, e tenho tido uma certa recepção com alunos e alunas que han incorporado também essa possibilidade de pesquisa, né? Então, muito obrigado a todos, a todas, e obrigado também pela difusão da outra parte do meu patrimônio disposicional, em palavras do Bernard Lair, né? Que é a música, né? Pedro, obrigado você, foi uma aula muito legal, um debate interessante. Enfim, queria agradecer muito também ao pessoal do Sociolives, por ter permitido também, vamos dizer assim, a gente alcançar um público maior, e recomendo muito, né, mais uma vez, que vocês se inscrevam lá no site do YouTube do Sociolives e também no site do Instagram, que eles também têm, né, na página deles lá. Enfim, esse tipo de debate, ele é extremamente relevante em função do fato de que a etnografia exige empatia, né, Pedro? E eu acho que, no momento como que a gente está vivendo, de desgastamento do tecido social, a etnografia se torna ainda mais um desafio, né? Eu acho que você trouxe muitos elementos para a gente pensar aqui, enfim, esse desafio. Eu queria agradecer muito, eu vou lá tentar colocar aqui a apresentação do Pedro, vou compartilhar a minha tela aqui, a tela... Enquanto tu procura aí, Fabrício, ou se tu não consegue, para deixar para vocês, no refrão de Impressões é uma música que eu fiz pensando enfim, como desde o ponto de vista artístico, bem subjetivo, né? Mas o refrão dela, vocês vão ver que está em espanhol, né? Então,
Eu vou dizer para vocês o refrão, porque o refrão acho que tem muito a ver com o momento atual. Assim, um dia desses eu me lembrei, e o refrão diz assim, diz, o que será, será, o que será que está aí, detrás da tua vida, ou por trás de mim, nos fará melhores desta vez. E depois diz, olha só se não remete um pouco ao momento atual, diz, o que virá, virá, será do futuro uma parte, por trás deste mundo, detrás da arte, fica alguma espécie de resgate. Acho que É muito bonito. ficou um pouco. É muito bonito. Eu não consegui colocar no YouTube, eu vou colocar do meu celular mesmo. Aí eu acho que aí toca. Obrigado pela persistência. Vocês ouvem agora? Percibo que todo parece estar en el mismo lugar. ¿Y dónde va el cantor de la rebeldía al amor? Siento la lejanía del hermano que fue. Es que este nuevo emigrante está más perdido y errante. Te veo viniendo, sonriendo en mi dirección. Y yo sin saber qué hacer, si hablarte o echarme a correr, me detengo delante de una casa vacía. ¿A dónde está mi gente? Es que se han fugado de repente. Lo que será, será, será lo que está ahí. Detrás de tu vida, detrás de mí, nos hará mejores. Esta vez, lo que vendrá, vendrá. Será del futuro una parte. Por tras de este mundo, detrás del arte, queda alguna especie de rescate. Si algunos se van y otros quedan, yo a dónde voy y a dónde va la canción cuando cambia la estación. Pregunto qué hacer con nuestras palabras de hoy. Si parecen alas de ayer, no habrá que dejarlas correr. Me veo de pronto en un sitio que me es conocido. La calle Constitución, una grapa con limón. Y sigo mi ruta con las mismas dudas de entonces. Distinto y volviendo a preguntar. Camino hacia el mar. Lo que será, será, será lo que está ahí. Detrás de tu vida, detrás de mí, nos hará mejores. Esta vez, lo que vendrá, vendrá. Será del futuro una parte. Por tras de este mundo, detrás del arte, queda una especie de rescate. Lo que sea, será, será lo que está ahí. Detrás de tu vida, detrás de mí, nos hará mejores. Esta vez, lo que vendrá, vendrá. Será del futuro una parte. Por tras de este mundo, detrás del arte, queda alguna especie de rescate.
Muito bom, Pedro. Muito obrigado, gente. Obrigado. E espero que ouçam o disco do Pedro, leiam os trabalhos dele, e até uma próxima. Muito obrigado pela presença de todos, em especial do professor Pedro. Até uma próxima. Muito obrigado, Fabrício, a todos e todas. Tchau, Tchau, Jennifer. gente. Valeu.